Boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um Filosofia para Todos, o programa onde a gente não fala grego, onde a gente filosofa aqui sobre várias questões diferentes, sobre a vida, sobre tudo aquilo que acontece com a gente no mundo de hoje, mas com um prisma mais filosófico para a gente refletir sobre as coisas. Então seja muito bem-vindo, direto aqui das ondas da Rádio Vibe Mundial, às 18h30, aqui toda sexta-feira, aqui ó, né, FM 95.7 e também no canal do YouTube do Conhecimentos da Humanidade, onde a gente fala de vários assuntos diferentes. O seu primeiro canal no YouTube a falar sobre magia, esoterismo, sobre filosofia, psicologia, mitologia. Estamos no ar desde 2014. Olha só, o canal foi fundado em dezembro de 2014, ou seja, no fim desse ano teremos 10 anos de Conhecimentos da Humanidade. Estejam convidados para a nossa festa, que a gente vai em algum momento aí divulgar. Eu queria entrar um pouco já no nosso tema de hoje de filosofia, para a gente conversar sobre algumas questões que eu tenho conversado esses dias com meus alunos lá da escola da Inismon, a escola de magia, e eles trouxeram alguns questionamentos que eu achei muito interessantes com relação ao mundo espiritual. Então, quando a gente está falando, já falamos algumas vezes aqui no programa sobre a filosofia da Terra, né, da manifestação, da racionalidade, das emoções, mas a gente também tem um plano que a gente vai além, tentando explicar o que está além da carne humana, o que está além da vida humana, o que está do outro lado, quem é que está do outro lado, quem é que está nos ouvindo do outro lado, quem é que está nos vendo do outro lado, nesse famoso mundo espiritual, esse mundo habitado pelos espíritos sendo desencarnados ou até de outras categorias. E aí a gente estava conversando muito sobre dois assuntos que se encontraram. E eu quero trazer esses dois assuntos para a gente refletir um pouco. Um assunto chama egrégora. Eu acho que eu já expliquei aqui no canal, aqui no programa. A egrégora, gente, é um coletivo de pensamentos. Então, para o pessoal da sua igreja, o pessoal do seu centro kardecista, o pessoal do seu terreiro, esse grupo é uma egrégora. A escola lá do seu filho, onde seu filho estuda, é onde seu filho está inserido em outra egrégora. Sua família é outra egrégora. Ou seja, a egrégora é um conjunto de pessoas que estão unidas normalmente por um fio condutor em comum. Então, na igreja é a religião, na escola é a turminha lá do seu filho que tem um aprendizado junto, na sua família são os próprios laços sanguíneos. A gente tem sempre alguma coisa ali que mantém aquele grupo unido pensando a respeito daquele assunto, seja escola, seja família, seja trabalho, ou seja, nossa vida ela é constituída de dezenas, se não centenas de egrégoras. São formas de pensamento, então, que de alguma forma a gente acessa para manter aquele grupo vivo. As religiões são talvez o maior exemplo que a gente tem de egrégoras, né? Grandes religiões que vivem ali dos seus fiéis, rezando o tempo todo para alimentar essa egrégora e receber de volta dessa egrégora também algo que nutra essa relação. Por isso que é muito comum em grandes religiões os seus fiéis atingirem estados de conseguirem milagres, porque é uma egrégora muito forte que recebe muita energia e ela devolve para os seus fiéis essa energia. E aí, egrégora, esse conceito, outro conceito que a gente estava conversando é sobre os guias espirituais. Vocês já pararam para pensar quantos lugares diferentes existem entendimentos diferentes de guias espirituais? Se você vai num terreiro, lá você vai ter os caboclos, os exus, as pombagiras. Se você vai num centro espírita, numa doutrina kardecista, espírita, dependendo ali da linha que segue, você pode chegar lá e ter ou não incorporação. E quando tem incorporação, existem tipos diferentes de incorporação, né? Existem lugares que só fazem cirurgias espirituais, então eles trazem um médico espiritual. Existem lugares que, apesar de ter lá a mesa branca, de virem aquelas entidades de centro espírita de mesa branca, mas também de vez em quando, em algumas dessas, vem um caboclo para trabalhar alguma coisa ali. Então a gente tem uma variedade imensa de como esses guias espirituais se manifestam.
Para quem acompanha trabalhos do pessoal da projeção astral, da projeção, né, espiritual durante esse processo do sono ou do treinamento, né, da projeção do espírito, alguns deles falam dos guias que eles encontram do outro lado, e muitos deles vestidos com roupas como, por exemplo, um monge budista ou um sacerdote egípcio. São possibilidades de encontrar guias ali de várias roupagens diferentes. E por que que isso acontece? Porque no plano astral, ou seja, esse plano espiritual, esse plano que é habitado por esses espíritos, a energia ou a forma com que eles se apresentam, ela é plástica, ou seja, ela é moldável. Eles podem moldar isso da forma que eles acharem melhor. E normalmente eles vão moldar isso mediante a uma percepção de uma imagem que eles fazem deles mesmos. Imagina se você que está em casa me ouvindo agora, tem lá uma vida espiritual, e quando você morre, você fala, quero continuar trabalhando com a espiritualidade. E no meio desse trabalho com a espiritualidade, você se identifica, sei lá, com um monge budista, ou um monge tibetano. E aí você fala, eu quero nesse trabalho me vestir assim. Quero me vestir de monge budista. E aí você consegue, através da plasticidade desse lugar, porque a gente não está preso na carne, na matéria, a gente consegue mudar essa forma e se apresentar daquela forma com qual a gente quer se apresentar. Não sei se vocês vão lembrar, tem um filme que já passou bastante tempo, que é com o Robin Williams, que chama Amor Além da Vida. Ele tem lá a família dele, né, que a esposa acho que acaba cometendo suicídio, depois ele perde os filhos, e ele é o último a morrer ali da família, e quando ele morre, ele começa uma jornada para tentar encontrar a esposa no pós-vida. E no caminho ele acaba encontrando dois personagens muito importantes, uma mulher e um homem. E ele descobre no meio do caminho que aquela mulher e aquele homem eram os filhos dele, a filha e o filho. Só que eles eram diferentes, né? O filho, o Robin Williams, tinha ali um menino que morre, não sei o quê, e o filho, quando ele passa pós-vida, é o Cuba Gooding Jr., que não é nem um pouco parecido com o Robin Williams, eles são muito diferentes. Mas o garoto assumiu, através dessa plasticidade, a forma do Cuba Gooding Jr., porque ele ouviu uma vez o pai falar que era muito bacana, e ele gostou, e ele assumiu aquilo para ele como a forma dele. Eu gosto do exemplo desse filme porque ele mostra o quanto esse mundo ele é plástico. E por ser moldável desse jeito, e a gente lembrar que os espíritos são pessoas encarnadas, a gente vai começar a entender que quem está do outro lado é muito parecido com quem está do lado de cá. E que se está trabalhando do lado de lá, também é muito parecido com quem trabalha do lado de cá. E então, essas pessoas que estão do lado de lá, elas podem, inclusive, fazer parte de mais de uma egrégora. Ou seja, elas podem fazer parte de mais de um grupo de trabalho. Você, provavelmente, talvez tenha trabalhado sua vida inteira num lugar, ou num tipo de trabalho, ou ainda trabalhe num lugar só. Algumas pessoas têm 2, 3 empregos, né? A gente sabe que, dependendo da sua condição, você precisa trabalhar mais para conseguir ter uma renda melhor, porque às vezes o emprego que você tem principal não te paga tão bem. A gente acaba, às vezes, assumindo um chapéu só dentro de uma escolha profissional, mas em alguns casos a gente acaba vestindo mais de um chapéu para poder complementar a nossa renda. Trabalhar com mais de uma coisa. Imagina que do outro lado, a gente não está pensando numa renda em forma de dinheiro, mas a gente pode estar pensando em trabalhos espirituais que vão acelerar meu processo de autoconhecimento, expansão de consciência. Então eu posso escolher livremente do outro lado, como eu posso escolher livremente desse lado, trabalhar em lugares diferentes. Claro que aqui às vezes a gente trabalha por causa de uma necessidade, mas às vezes a gente pode trabalhar só porque a gente realmente quer ganhar mais dinheiro. Se eu mantivesse só meu emprego normal, eu viveria bem, mas eu quero também fazer isso e isso, porque eu quero ganhar mais. Isso é ok, é natural. Imagina que do outro lado a gente pode ter essa escolha também. E por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser
Não, isso não é uma regra, não acontece sempre, mas pode ser que aquele médico que desce ali no centro espírita de cirurgia espiritual para fazer aquela cirurgia, pode ser que esse médico no sábado esteja ali no centro espírita, mas pode ser que na terça-feira ele esteja num terreiro se apresentando como um preto velho. Alguém que tem uma energia curadora, alguém que tem uma energia que trabalha essa medicina da alma. Pode ser que esse cara haja em duas egrégoras diferentes, dois grupos diferentes, vestindo chapéus diferentes. O mundo espiritual, ele é muito parecido com o nosso mundo porque ele é um espelho, porque somos nós que habitamos esse mundo também. Quando desencarnamos ou quando estamos esperando para encarnar, dependendo da doutrina que você acredita. Mas se eles são os espelhos, então do outro lado a gente também tem essa possibilidade de manifestação múltipla desses espíritos. De vestir chapéus diferentes, de se comportarem de maneiras diferentes. Espíritos, por exemplo, que podem se apresentar de determinada forma, mas que eles têm uma função às vezes muito diferente do que a gente imagina. Ou até o que eu já vi acontecer em alguns terreiros, por exemplo, alguns médiuns que têm clarividência de chegar num terreiro e tá lá numa gira, por exemplo, de baiano, que é uma gira comum que acontece, e de repente ele olhar e falar assim, nossa, mas quando a gente pensa no baiano, a gente vai lembrar daquele cara animado que traz o coco, que brinca, que conversa, que traz aquela energia de movimento. E de repente esse cara vai lá, olha e fala assim, poxa, mas eu tô vendo ali aquele cara que eu tô vendo ali, através da minha clarividência, ele parece um guerreiro Zulu da África, lá de uma região específica do continente africano. Ou ele parece aquele pigmeu, aqueles caras baixinhos lá também que habitam, ou ele parece um aborígene australiano, ou ele parece um indígena norte-americano. Pô, mas é um baiano, como assim? Como é que isso está encaixando? Porque, de novo, ele pode ter aquela energia, trabalhar daquele jeito e ter escolhido se plasmar de outra forma. É comum, o mais comum se eu vou trabalhar como preto velho, eu vou tentar me plasmar como preto velho, porque é assim que eu me identifico de alguma forma. E aí o médium clarividente vai olhar e vai falar, tem um preto velho ali, tô vendo. Mas também existem os casos dos espíritos que escolhem plasmar de outro jeito e aparentar outra coisa, mesmo trabalhando, por exemplo, numa energia de preto velho. Isso é muito comum de acontecer, porque você imagina, será que nós teríamos tantos pretos velhos para trabalhar em tantos terreiros de umbanda, de candomblé, até os espíritas, que alguns espíritas recebem essa linha de entidades? Imagina, será que a gente teria? Será que a gente teria tantos Exus, tantas pombagiras, tantos caboclos de Xangô, de Oxóssi? Será? Não sei. E aí quando eu digo assim, será que a gente teria tantos pretos velhos que morreram, atingiram um grau de sabedoria para voltar ali como esse tipo de entidade? Então quando a gente começa a olhar para isso e o número de manifestações que a gente tem, a gente começa a entender o quanto é plástico esse meio espiritual. Isso é muito importante para a gente se libertar um pouco também da ideia de que as coisas no mundo espiritual elas são muito pão, pão, queijo, queijo. Ou é isso ou é aquilo. E não é assim na nossa vida, não é assim no nosso planeta enquanto encarnados. Por que deveria ser assim num plano que é o espelhado do nosso, que é muito parecido com o nosso? Não faz sentido. Concorda comigo que a gente está falando de uma diversidade, uma multiplicidade aqui onde a gente está, que ela de alguma forma é espelhada no plano espiritual também. A gente tendo esse entendimento, a gente começa a entender que o mundo espiritual é muito mais amplo do que aquilo que muitas vezes a gente acredita. Ah, eu cresci na igreja católica, então eu acredito em santos, anjos, Jesus, Virgem Maria e Deus.
Ou eu fui lá no centro kardecista e lá, ou no centro espírita, enfim. Eu aprendi que as entidades que são lá são todas entidades de luz, eram grandes pessoas nas vidas passadas e agora vieram aqui para nos ensinar grandes ensinamentos. Caramba, se a gente fosse depender só das grandes pessoas das vidas passadas virem nos centros espíritas, ia faltar a entidade. Porque quem é que foi uma grande pessoa? Quem é que quando a gente às vezes analisa a vida da pessoa de perto, a gente não vai, enquanto humanos, achar suas falhas, achar os seus defeitos? Todos nós temos. Quanto mais de perto a gente olha para alguém, mais a gente vai enxergar os defeitos e, claro, as qualidades também, mas vai ver as coisas que não são legais. E aí, dentro desse entendimento, então, será que só grandes espíritos poderiam vir? Quantos sobram? Sei lá, dá para contar no dedo de uma mão. A gente, quando se encarna, teoricamente, a nossa consciência expande, a ponto da gente se enxergar não só como aquele ser que viveu aquela vida, mas sim como uma consciência mais ampla de quem nós somos. Isso já é um ganho, porque isso dá uma visão um pouco maior do mundo para nós. Não é uma visão tão fechada. Mas, ao mesmo tempo, isso nos mostra o quanto nós não somos só aquilo que nós acreditávamos que éramos, que nós somos algo muito mais expandido, e também nos mostra o quanto a gente ainda pode expandir. E para essa expansão acontecer, eu preciso estar disposto a vivenciar coisas diferentes, experiências diferentes, seja no mundo de lá, seja no mundo de cá. Quanto mais eu me coloco em posições de experienciar coisas diferentes, de momentos até de tensionamento para que eu possa debater um assunto, viver um assunto, levar uma situação até um ponto onde me tensione, eu preciso resolver aquilo. Quanto mais eu fizer isso, mais eu ganho conhecimento sobre as coisas e, consequentemente, quanto mais eu aplico esse conhecimento, mais sabedoria eu recebo. Desse lado, do lado de lá. E essa é uma premissa filosófica, no sentido de que a filosofia é o amor pelo conhecimento. Como essência da filosofia, qualquer conhecimento pode ser válido. Se a gente tirar nossos filtros morais, éticos das coisas, até coisas que a gente julga como ruins, a hora que a gente olha com uma consciência um pouco mais afastada do fato, a gente percebe lições a serem aprendidas. Quantas vezes a gente não foi em algum lugar, sei lá, sabe? Você tá em casa, sexta-feira, tá aí chovendo, e aí alguém te convence a sair para ir para algum lugar, para ouvir música, sei lá, e você tá com preguiça, sai, pega a chuva, chega no lugar, tá lotado, a música não tá legal, você chega em casa e fala assim, caramba, por que eu fui? Por que eu não ouvi minha intuição? Por que eu não fiquei em casa? Até isso traz um aprendizado pra gente. Talvez na próxima vez você vai pensar mais vezes antes de sair de casa. Mas pode ser também que numa saída dessa, que você imaginou que nada ia acontecer, você vai lá e tem uma grande experiência de vida. E podia deixar de ter essa experiência de vida. Então, Léo, o que eu faço? Fico em casa? Não fico? Não sou eu que vou dizer isso. É a obtenção do conhecimento que vai te trazer a sabedoria para tomar as melhores decisões para você. Seja no plano físico, seja no plano espiritual. E a partir do momento que eu sei o que eu vou fazer, eu posso assumir um papel de alguém que sabe o que vai fazer e de que vai replicar aquilo. Quando eu assumo um papel entre aspas, eu estou assumindo ali uma forma. E aí, quanto mais alinhada a minha forma tiver com esse papel, melhor é para eu passar aquele conteúdo. Então, quando eu vou num terreiro e eu vejo um médium incorporado num preto velho, e vejo ele curvado, com cajado, mexendo em ervas, para mim,
que tô chegando ali, eu olho para aquilo e aquele símbolo tá tão condensado, tá tão resolvido, tá tão direto, que eu mal duvido que aquilo é um preto velho. Que aquela pessoa que está ali, enquanto entidade incorporada no médium, é um preto velho. Eu não, eu já sento, eu já sei que é um preto velho e eu vou direto ao assunto que interessa. Eu vou direto ao que me levou até ali. Se eu ainda tivesse que ficar pensando se é um preto velho, se não é, se esse preto velho, será que é, não é, será que é outra coisa, será que está tomando a forma de um preto velho, será que é um nórdico loiro de olho azul? Se eu ficar nisso, eu não consigo ter a experiência que eu preciso ter naquele momento. Eu não vou conseguir absorver em sua totalidade a sabedoria que aquele preto velho tem a me passar. Porque eu tô ali cheio de minhoca na cabeça, pensando, mas será que é? Será que não é? Será que é aquilo? Será que não é? Nessa hora, não importa. Ah, mas será que está incorporado? Será que é o médico que está falando? Será que não? De novo, não importa. O que importa é o que você recebe dali. Você recebe um conhecimento. Depois você vai resolver como vai aplicar esse conhecimento. E a partir do momento que você aplica e aprende a aplicar esse conhecimento, ele se torna válido para você, aí ele se torna uma sabedoria. E aí desperta essa paixão pela filosofia, desperta esse amor pelo saber. Queria falar um pouco sobre isso hoje, falar um pouco sobre tirar um pouco esse dogma que o mundo espiritual pode ser muito fechado e também falar um pouco sobre esse amor ao conhecimento e aproveitar esses momentos que a gente tem esses contatos com o mundo espiritual para aprender mais coisas, para obter mais conhecimento e conseguir chegar em pontos melhores de expressão da nossa sabedoria. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê semana que vem de novo aqui ao vivo às 18h30 na Rádio Vai Mundial, 95,7 FM, e também no Conhecimentos da Humanidade. Um beijo no coração e até semana que vem.